Câmeras colocadas em lugares pouco atípicos, falas muito estranhas e personagens, grandes recortes todos compilados em uma única cena ou em diversos frames. Isso é o cinema experimental de terror. Cinema esse que muitas vezes acerta, mas na maioria das vezes acaba descambando em um filme que é mais para arte do que para o entretenimento e acaba não chegando até lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre um filme de terror que já chegou na base do experimentalismo com um trailer que me chamou muita atenção. Mas será que de fato esse filme conseguiu inovar? E será que além da grande inovação ele conseguiu trazer o seu papel do terror, conseguindo me assustar? Vou contar para vocês logo depois da vinheta, mas antes se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos que gostam daquele terror que é bem diferentão. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Skinamarink. Filme esse que não tem nenhum sentido no seu nome e tem um pouco de não sentido também dentro da sua história, que é bem complexa e bem estranha. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas crianças muito pequenas que vivem com seus pais e acordam no meio da madrugada com o som de vozes. Eles decidem, como toda criança curiosa, investigar o que está acontecendo e aos poucos eles vão percebendo que as portas de onde eles vivem acabaram desaparecendo. Além disso, outros objetos começam a desaparecer pouco a pouco e uma voz os chama para diferentes locais. E eles acabam acompanhando essa voz que pouco a pouco começa a soar cada vez mais macabra. Outro detalhe muito estranho é que os pais dessas crianças não estão em lugar nenhum. Então será que aqui a gente vai ver um filme de casa assombrada? Será que a gente vai ver um filme de terror voltado mais pro slasher? Ou será que realmente é um filme experimental que não vai nem para um lado e nem para o outro? Vou falar para vocês que esse trailer, logo que eu vi de imediato, me pegou porque ele tem uma paleta de cores um pouco diferenciada, ele entrega essa aura gravada que parece muito filme dos anos 70 e ao mesmo tempo ele consegue trazer essa ideia de que é um filme que foi gravado realmente. Então essa parte, essa veracidade da história, pelo menos foi o que me chamou a atenção de imediato. E embarcando nessa história, vou dizer para vocês que é muito fácil amá-la e é muito fácil odiá-la, e eu fiquei nesses dois extremos a todo momento. Primeiro, a história desse filme não é linear, então não tem uma grande trajetória onde nossas crianças seguem, crianças essas que a gente nunca vai ver, inclusive. Aqui a gente apenas vai acompanhar uma noite, desde o início, quando as crianças acordam, até o fim do filme com o seu suposto clímax, que não é tão climático assim, vou falar para vocês depois sobre isso. Aqui a gente vai ver um filme que lembra muito a ideia do found footage. Se você não gosta desse subgênero, assim como eu não gosto, talvez isso vá acabar um pouquinho com a tua experiência, porque aqui tem essa ideia, mas não que haja de fato uma câmera na mão dessas crianças, e sim porque o diretor tentou trazer essa ideia de que nós estamos vendo o que as crianças veem. Então nossos olhos acompanham para onde elas seguem e muitas vezes também tem algumas cenas de câmera fixa, câmera esta que fica parada em posições muito estranhas, ora focando muito próximo às lâmpadas ou próximos à soleira das portas, embaixo das camas. Isso que eu falei para vocês que vem da ideia do cinema de experimentalismo, que é essa ideia de você ficar colocando a câmera em diversos lugares ou fazendo movimentos muito estranhos para ver se você consegue captar algo mais artístico. Para mim, pelo menos, essa parte não funcionou tanto e foram as partes mais chatas do filme, porque eram partes que não aconteciam nada. Muitas partes ficavam apenas gravando brinquedos das crianças e aí do nada tinha um corte que era supostamente imperceptível, mas o brinquedo não estava mais lá, só que isso acabou não tendo graça nenhuma para mim. O que teve de fato graça, o que foi meio assustador, foi essa ideia da voz que começa a falar com a criança e em diversos momentos ela também começa a dar certas ordens para a criança. Vá aqui, vá ali, faça uma coisa aqui, outra coisa ali. Tem alguns diálogos dessas crianças com alguns personagens que nunca aparecem, na verdade é que ninguém vai aparecer. Isso também conseguiu me trazer algo que foi legal, até foi interessante, mas eu acho que toda essa ideia é boa, só que se colocada num curta-metragem seria muito mais bem utilizada. Aqui a gente tem um filme longo que não tem muita história para ser entregue e isso acaba fazendo com que toda a parte técnica, toda a parte que seria especial, acabe indo por água abaixo. Aqui não há espaço para tanta coisa. E para preencher todos esses espaços de tempo, o diretor Kyle Edward Ball, que é um diretor novo, fez apenas um curta-metragem muito similar a esse filme,
optou por trazer algumas cenas que são essas paradas que eu falei pra você que não me agradaram. A cena final desse filme acaba não explicando nada do que estava acontecendo, eu fiquei realmente confuso desde o começo ao fim, mas ela tem uma coisa que acaba sendo meio que incômoda. Pra mim, acabou me pegando. Me conta depois, se você ver esse filme, se essa cena também vai acabar te impactando. Eu lembrei um pouco do Poltergeist, lá daquele original do Steven Spielberg, talvez apenas pela imagem da televisão, mas também por todo o cenário que me lembrou um cenário mais familiar, um cenário que não é tão acolhedor, com vários cômodos que podem ou não trazer algumas assombrações ou alguns mistérios adicionais que você vai acabar descobrindo no filme. Vou dizer para vocês que você não vai acabar descobrindo porque o filme acaba deixando várias lacunas em aberto. Se você entendeu de fato o que aconteceu nesse filme, o que aconteceu com essas crianças, o que era aquele ser, se era um ser ou não, escreva aí embaixo que eu fiquei bem curioso. Não vou aventar de fazer uma crítica com o final explicado ou comentado, afinal seria hipocrisia da minha parte, eu não entendi mesmo. Mas caso você tenha entendido, escreva que vai ser de grande ajuda para mim. Não vou dizer para vocês que é um filme excelente, não vou dizer para vocês que é um filme ruim, é uma experiência sensorial de terror, se é que eu poderia chamar assim. Eu nunca vi nada parecido com isso, que realmente parece um filme gravado na vida real, ao mesmo tempo que não é. Tem uma coisa muito assustadora voltada para o som, que é essa voz que ela toma tons muito graves. Tem essa coisa da criança em filme de terror que consegue ser assustadora, essa coisa da inocência da criança que acaba indo por caminhos obscuros, sem saber o que é, porque a criança não tem essa expertise ou essa maldade do adulto. Então esse filme tem diversas camadas, como eu falei, fica nesse limiar entre amo e odeio. Eu não sei de fato se eu devo ou não indicar esse filme para vocês, mas se você não gosta de found footage, não assista porque eu acho que você não vai gostar. Se você não gosta de filmes que são mais parados, não assista também. E esse é um estilo de filme que, se você assistir com mais de uma pessoa, provavelmente isso vai acabar com a tua experiência, porque qualquer tiradinha de atenção já vai te abandonar do filme, porque ele não tem muitos atrativos. Mas caso você persista, algumas coisas ali talvez consigam te impactar e te assustar, assim como me impactaram. Não chegaram a assustar, mas pelo menos me deram um pouquinho de arrepio. Para fechar o vídeo, de fato, então agradeço a cada segundo de vocês por aqui. Caso vocês tenham críticas de filmes, séries ou livros, escrevam aí embaixo, como sempre são muito bem-vindos. E caso você queira comentar sobre esse filme, vamos comentar aí embaixo, que eu acho que ele tem vários assuntos pra gente debater.